Estamos começando mais um Drops do Matando Robôs Gigantes e hoje eu venho com uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o senhor Edgar Rice Burroughs? Frankly, my dear, I don't give a damn. Ele geralmente é mais conhecido pelas obras Tarzan, essa aqui, né? E também pelo John Carter, que tem um filme muito mais ou menos que saiu aí recentemente. E apesar dele já ter escrito mais de 70 livros e escreveu muitas outras obras, muitos outros universos, esses dois são realmente os que colocaram ele assim no panteão, assim, do lado do J.D. Salinger, do Charles Dickens, do Tolkien, dessa galera aí que mudou a forma de se contar histórias fantásticas e tal. Ele começou, inclusive, essas obras, o Tarzan e o John Carter, começaram com a literatura pulp. Ele era um escritor de literatura pulp, ele foi um dos primeiros, na verdade. Vou fazer uma pausa. Você sabe por que o nome é pulp? Pois é, ali por volta de 1900 e 1930, você tinha vários desses periódicozinhos que eram da literatura pulp, né, que eram contos fantásticos e tal, e eles tinham um papel de baixíssima qualidade. E esse papel era extraído da polpa da madeira. Então, por isso, pulp fiction. Olha aí, viu? Mas voltando aqui ao senhor Edgar Rice Burroughs, ele publicou Under the Moon of Mars, né, que é o John Carter, ficou famosão, aí explodiu ele, mas não tanto, assim, a galera o nome dele começou a ser falado e tal, e aí de repente ele lançou a história do Tarzan. O Tarzan ele começou a explodir muito e começou a vender milhões e tornar a literatura pulp uma coisa muito popular, mas de todas as classes sociais. As pessoas começaram a buscar e ler muito esse tipo de ficção. Ele foi o primeiro que fez esse grande estouro. Então, assim, hoje você quase pode dizer que a gente pode agradecer ao Edgar Rice Burroughs por existir um Asimov, um Arthur C. Clarke, eles podiam até, ou eu acho que com a qualidade deles, eles iam acabar chegando lá por outros meios, né? Mas o fato é que o Edgar Rice Burroughs ele foi o primeiro desse tipo de literatura a quebrar a barreira de sair ali das classes mais baixas e vender milhões, assim. You're a goddamn genius! Esse livro aqui é da editora Zahar. Ele tem a apresentação, tradução e nota do Thiago Lins, que é um dos matadores de robôs gigantes, tá sempre com a gente aí, ouvindo o podcast, acompanhando os vídeos e tal, e ele mandou esse livro. E, cara, eu vou te dizer, é fantástico. Esse livro aqui, especialmente. Primeiro porque ele detalha bastante, assim, a importância do Tarzan no Pulp Fiction, quem era o Edgar Rice Burroughs. Ele levanta, cara, uma discussão muito interessante aqui sobre a figura de que talvez, o Tarzan tenha sido o primeiro super-herói da América, assim, muito antes de Super-Homem, Capitão América e todo mundo. O Tarzan, porque ele defendia os valores que a América defendia naquela época. Porque se você olhar, por exemplo, tanto o Tarzan quanto o John Carter, eles têm um heroísmo, eles têm um sangue puro, ele tem um espírito, né, de guerrear civilmente pelo país deles. Não à toa o John Carter era um ex-combatente da Guerra Civil, né, antes de se ver em toda aquela confusão de Marte. E o Tarzan, ele tem uma linhagem boa também, porque ele era o herdeiro do título de Lord Greystoke, e diferente do que o filme da Disney, os contos da Disney e os contos mais light do Tarzan que a gente aprendeu até agora, ele, depois que é achado lá na selva e tal, ele vai pra cidade grande e ele começa a ter uma vida de bacana nos cafés de Paris, fica bebendo, então ele não perde a raiz selvagem. E grande parte, na verdade, da história dele é contada na selva, mas o Tarzan, ele assume a identidade de Lorde e sabe trabalhar em cima daquilo. Então, ele tem muito essa pegada da linhagem do sangue puro, como eu falei, americano. E isso é um detalhe do Edgar Rice Burroughs, é um detalhe muito da época. Esses eram os heróis que as pessoas queriam acompanhar na literatura pulp, nos outros tipos de literatura, que era uma época que a América recebia muito imigrante. E se você for ver, o presidente Roosevelt, ele pregava um slogan de uma América para os americanos. Então, o Tarzan carrega muito esse símbolo. Eu não concordo, mas enfim, na época e pro povo era uma coisa muito bem vista, era um grande herói que tinha essa pegada. Enfim, falei demais, fica aqui minha dica, Tarzan de Edgar Rice Burroughs, essa edição aqui da Zahar espetacular, ela é comentada, ilustrada e, meus amigos, um clássico da literatura. E até o próximo Drops da América.